Boa tarde a todos. Iniciando esse painel, quero chamar a apresentação da Hempel, a engenheira Rosileia Mantovani, trazendo soluções inovadoras e seguras em tintas anticorrosivas. Leio aqui o currículo da Rosileia, foi minha colega na Abraco durante muito tempo, né, Rosileia? Rosileia é engenheira química, graduada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com MBA em Marketing. Com 34 anos de experiência profissional, visão global de gestão empresarial e sólidos conhecimentos em tintas, vernizes e revestimentos em geral. Carreira desenvolvida em empresas multinacionais de grande porte. Iniciou sua carreira em laboratório de pesquisa e desenvolvimento como química formuladora de tintas, passando depois pelas áreas de suporte, assistência técnica, treinamento, marketing, desenvolvimento de negócios e diretoria técnica. Atualmente é gerente de projetos e especificações da empresa Hempel para a América do Sul e presidente do capítulo Brasil da MPP, The Association for Materials Protection and Performance. Bem-vinda, Rosileia, a palavra é sua. Deixa eu sair do mudo. Muito obrigado, Mauro, pela apresentação. Em nome da Hempel, eu quero agradecer a Sobena, em especial ao engenheiro Ronald, como sempre, apaziguador, né, e muito sábio, né, nos comitês, em especial também a Verônica, a Kétia, e ao comitê técnico também, da qual eu fiz parte esse ano, e que me ajudou, né, e que me propôs, né, as sugestões dos temas para essa palestra. Já é a segunda vez que a Hempel, né, que nós participamos do Life Extension, então ele é muito rico, né, em informação e, de certa forma, a gente fica muito grato, né, e muito honrado em participar. Bom, deixa eu compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo a tela? Ainda não. Ainda não. Agora sim. Agora sim. Agora acho que sim. Então tá bom. Então vamos lá. Bom, nós dividimos a nossa fala em 3 partes, né? Além das perguntas. A gente vai falar rapidamente sobre a Hempel, se por acaso alguém não conhecer, e nós vamos falar sobre 2 desafios, né? 2 dos maiores desafios em extensão de vida útil. Quando a gente fala de 2, são duas situações específicas, né? Isso foi input do próprio comitê técnico. O primeiro em aço estrutural e exterior de equipamentos, de um modo geral, são superfícies que ficam atmosféricas, em condições atmosféricas, e uma outra, né, onde eu pretendo investir mais tempo na apresentação, que é em corrosão sob isolamento, que é uma corrosão escondida, né? Então, nós vamos abordar esses 2 temas e vamos dar soluções, né, propor soluções para essas 2 situações. A primeira é composta por um sistema de um primer e um acabamento elastomérico, e a outra é uma tinta para alta temperatura e corrosão sob isolamento. Bom, falar um pouquinho sobre a Hempel, né? Nós fomos fundados em 1915, né, pelo senhor Jorgen Christian Hempel, na Dinamarca, né? Ele iniciou as operações em tintas marítimas, né, fornecendo tinta pronta, de cor pronta para o mercado marítimo. Atualmente, nós atuamos, além do mercado marítimo, no mercado de protecting, onde a gente divide, né, no setor de energia, energia subdivide em óleo e gás e eólica, né, energia renováveis, a parte de infraestrutura, e temos também a divisão decorativa, sendo que no Brasil a gente atua na área de protective e marine, né, e marítimo, tanto onshore quanto offshore na parte de protective. Então, assim, já naquela época ele já fazia uma parceria com os clientes, se preocupando, né, com as necessidades, né, com o que era importante para os clientes, né, e pulando um pouquinho, né, é importante mencionar que a Hempel ela tem uma estratégia internamente, nós carinhosamente chamamos de Double Impact, que nada mais é do que a ambição, né, que nós temos de dobrar a Hempel até 2025, através de situações, de ações de sustentabilidade, e que aqui já foi muito falado na parte da manhã,
principalmente na redução de pegada de carbono. A gente tem uma meta interna e a gente tem uma meta também de ajuda aos nossos clientes. Então, isso foi bastante comentado na parte da manhã e o que mostra que a gente está em linha, né, com que o mercado e a própria natureza, né, o próprio mundo, né, precisa. Bom, nós estamos presentes, né, em mais de 100 países, com 30 fábricas, e nós somos em mais de 7.000 funcionários. Mas o mais importante de tudo isso é que nós temos um processo comprovado, né? A nossa comprovação está no próprio processo, e quando a gente fala em tinta, em venda de tinta, antes da venda de tinta existe todo um processo de consultoria, né? Um processo de entender a situação, porque a gente está trabalhando com proteção de ativos. Uma coisa também que me deixou muito contente, né? Eu estou assistindo desde de manhã, foi falado muito, principalmente na apresentação da Nayara, da ANP, falou-se tanto em análise de corrosão, né? Quando eles avaliam a extensão de vida útil, né, de um ativo, se vai ou não ser estendido, né? Tem lá uma das análises, né, tem a análise de corrosão. Ela apresentou 3 cases, onde os 3 cases tinham análise de corrosão. Então, a gente, quando fala de tinta no nosso mercado, a gente está falando de tinta anticorrosiva. É tinta para combater a corrosão, para prevenir, né, para combater a corrosão. Então, a nossa venda é uma venda muito técnica, né? Ela não é só uma venda, usa produto X, ela vai desde a consultoria, um aconselhamento pré-venda, né? É um aconselhamento onde a gente faz toda a avaliação do que vai ser pintado, do que vai ser aplicado, qual é a operação, qual é a temperatura, qual é o tipo de exposição que essa estrutura ou que esse equipamento vai ter. Então, tudo de encontro, né? Tudo unindo, né? O bom é que a gente, em tinta, a gente às vezes se sente uma parte muito pequena de todo um processo, de toda uma plataforma, mas é importante a gente entender que existe uma parte vital para quando a gente fala de extensão de vida útil, né? E o bom é que nós temos produtos, né, que podem, né, suportar isso, né, dar esse suporte na extensão de vida útil em tecnologias cada vez mais inovadoras, e eu escolhi também a palavra, né, o adjetivo seguro, porque a gente vai falar de um problema onde envolve muito a segurança do ativo, principalmente de pessoas, né? Então, aqui esse slide, né, eu não gosto de ler, mas ao mesmo tempo eu gosto de explorar ele, porque ele vai desde a parte de aconselhamento, a parte de especificação, até a parte de acompanhamento em campo, né, onde a gente também presta serviços de acompanhamento. Falou-se muito em survey, em assessment, né, em risk assessment, em survey de segurança, em survey de avaliação de corrosão. Então, nós também temos esse serviço, né? É só para saber, né, um pouquinho, porque não é só a venda de tinta, né? É todo um conjunto de consultoria para se chegar à venda de tinta. Bom, quando a gente fala em desafio de extensão de vida útil, eu já tinha construído esse meu slide antes de hoje de manhã, mas eu vi muita coisa que está dentro desses 4 tópicos, né? Porque aí são os principais. Os atrasos, em grandes atrasos de manutenção, né, que existem, né, dependendo de dificuldade de acesso. A gente teve uma apresentação que falou-se até da 2 ou 3 de pandemia, né, dessa escassez de mão de obra, de fornecedor. Então, tem muita coisa por trás de um atraso na manutenção, né? Os serviços de manutenção e reparo, normalmente, são feitos com a operação acontecendo, né? Então, alguém também falou sobre isso, dessa dificuldade de se realizar a manutenção, a inspeção, tudo isso junto com a operação. A questão da preparação de superfície, no caso de tinta, é muito importante a base dessa superfície. Não é só a tinta, escolher a tinta correta, é importante que ela seja preparada, né, a superfície, e ela também é aplicada corretamente, e às vezes o tempo é muito curto e isso não é feito de uma maneira apropriada, então ocasiona falha prematura, falta de política.
de especificação, de manutenção corporativa mesmo. A gente vê que, às vezes, é observado, né? Se tem a preocupação da especificação na construção nova, mas é importante a gente ter também o olhar para a manutenção. E essa manutenção ela tem que ser fácil, ela tem que ser de boa aplicação, né? Como diz, amigo do usuário, né? User-friendly. Ela tem que ser um sistema que seja de fácil aplicação, de fácil manuseio. Por quê? Para se evitar falhas e para quê? Para também atender as expectativas de durabilidade, né? Porque alguém também falou sobre esses intervalos de 5 anos, né? Que não adianta a gente projetar 5 anos para uma extensão de vida útil se a gente não trabalha, né, corretamente para que aqueles 5 anos aconteçam e não 1 ano, como normalmente acontece, né? De ano em ano a gente está pintando, às vezes, uma estrutura, o que é uma pena, porque ele foi desenhado para durar mais tempo, muito mais do que 5 anos, às vezes até mais 10, 15. Nós temos revestimentos hoje que duram muito mais do que 5 anos, né? Então, quando a gente fala de extensão de vida útil, né, eu vou passar correndo, porque esse slide aqui é um slide que eu uso ele muito em outras apresentações. Eu usei também acho que eu usei no ano passado, no webinar passado, mas aqui não tem como não falar dele, né? Existem tantos fatores importantes que influenciam, né, na hora de você executar um plano para extensão de vida útil ou um plano de manutenção, de reparo. Mas como a palavra-chave aqui é extensão de vida útil, a gente precisa, sim, de uma boa condição climática, a gente precisa saber qual vai ser o tempo necessário para a parada, né? Ou disponível para a parada, que nem sempre é muito, né? O acesso ao que a gente precisa reparar, o preparo de superfície disso para a gente poder aplicar corretamente a tinta que a gente escolheu, a vida útil, quanto que está se esperando, né? Qual a expectativa de durabilidade desse sistema? O custo, né? Não foi proposital colocar ele aqui por último, mas às vezes ele é o primeiro a ser colocado, né? Mas uma coisa que eu sempre coloco no meio é a segurança. A segurança é uma coisa muito importante, né? A perda de pessoas, né? Se caso acontecer um acidente, é uma coisa irreparável. Ou uma perda, né? Um acidente num ativo também é uma perda muito importante, às vezes também irreparável, mas quando a gente fala de ser humano, e aqui a gente vai falar muito sobre vazamento, né? Alguma coisa que pode acontecer, principalmente quando a gente trata de corrosão sob isolamento, é uma corrosão que está ali embaixo do isolamento, a segurança é um fator a se considerar, a se lembrar, muito importante. Bom, e quais são essas soluções, Rose, inovadoras e seguras, né? Então, assim, quando a gente fala de tinta, não tem como a gente não falar de corrosão. Na verdade, a gente precisa o quê? Combater, aqui nós temos o aço, né? Que normalmente as construções nossas, né, onshore, offshore, pintura industrial, ela é feita com aço, porque é um material, né, de custo-benefício melhor. Então, e aí, se a gente não proteger, o que vai acontecer? Vai oxidar, vai acontecer a corrosão, que é um óxido de ferro. Então, por isso que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que cobrir, revestir, proteger, e um dos tipos, né, de proteção é com pintura anticorrosiva. E quando a gente coloca aqui coating, né, se a gente traduzir, ele é revestimento. Aqui, revestimento tem muitas versões quando a gente fala aqui de pintura, de revestimento, a gente fala de sistema, a gente fala de tinta, a gente fala de esquema, e são descrições diferentes, né? A tinta é o produto em si, ou um conjunto, né? Que pode ser um conjunto de tintas, a pintura é o ato de pintar, e quando a gente fala de revestimento, ou um sistema de pintura, esquema de pintura, que também são diferentes, enfim, ele é composto por 1, 2, 3, 4 demãos, por uma ou mais demãos. Então, é uma outra coisa que a gente vai abordar, ou pelo menos eu vou tentar abordar bem, é o número de demãos, o como é importante a gente ter
uma facilidade, uma redução do número de demãos, uma facilidade dessa tinta de aplicar. Para quê? Para que ela seja aplicada corretamente. Então, a gente tem nessas duas situações, nós tivemos esse olhar, né? Esse foco nessas questões, né? Então, a primeira situação é o aço estrutural, ou exterior de equipamentos sem isolamento. E aí, só para falar um pouquinho dos produtos, né? É o Avangard 770 e o Rempatop Repel 800. Poxa, Rose, que são isso, né? Que são esses produtos? Então, primeiramente, para a gente contextualizar, é possível a gente reduzir a frequência de manutenção e os custos de manutenção offshore? Quais são as razões para o aumento de custos? Se a maioria aqui talvez tenha já respondido sim, né? Podemos reduzir? A resposta é sim. Mas então, por que se a gente pode reduzir, por que só tende a aumentar, né? Então, assim, duas coisas importantes que a gente observa muito como eu já acabei adiantando, os esquemas de pintura em obra nova, que é onde o pessoal se preocupa mais, ele não promove a durabilidade esperada. E os sistemas de manutenção atual, eles estão requerendo muito retrabalho. Por quê? Porque a gente, às vezes, né, não lida com os dois maiores mecanismos de falha de pintura, que é o quê? Onde tudo começa, é a fissura. Se tem uma fissura, uma rachadura, quando a gente fala de dano mecânico, é impossível não ter um dano mecânico numa pintura industrial. Sim, mas quando a gente fala de microfissura, a gente está falando de o quê? De falha de pintura, de alguma área onde ela não foi coberta, não foi aplicada, numa área onde a espessura não foi adequada. Então, é um conjunto de coisas que levaram aquela fissura a acontecer. E pequena que ela seja, por mais micro que ela seja, a água vai ingressar, a água vai penetrar, vai ser absorvida. E tudo que a gente não quer é a água entrando dentro do revestimento, né, ou penetrando no revestimento para poder o quê? Alcançar o aço. Porque mesmo com o revestimento, se tiver uma microfissura e ela penetrar pela fissura, a água, ela vai alcançar o substrato, que é o aço, e vai acontecer a corrosão lá embaixo, né? Embaixo lá do revestimento. Então, o que a gente pensou? A gente pensou assim, bom, vamos lá. Primeira coisa, seria importante a gente ter algo que repelisse a água, que fosse hidrorrepelente, que fosse repelente à água, né? E a gente tivesse também uma base aonde que a gente pudesse aplicar um sistema aonde a superfície ela talvez não vai ser preparada tão nobremente, né? Não falo corretamente, porque um bom tratamento mecânico ele pode ser feito de uma maneira correta. O que eu quero dizer é que, às vezes, o acesso ao jateamento abrasivo, que é a preparação de superfície mais nobre que nós temos, ela não é possível numa plataforma, né? Ela não é possível em ambiente offshore. Então, nós temos que ter um produto que seja tolerante à superfície, que possa ser aplicado em cima de tratamento mecânico, com corrosão residual, porque a gente já teve aquela situação onde aquela estrutura era nova, agora ela já não é mais. E nós o quê? Nós desenvolvemos, inclusive eu vou falar muito rápido do Avangard 770, porque ele foi o nosso tema da palestra do ano passado, né? Onde a gente começou com ele, apresentando ele como uma inovação em termos de primer rico em zinco, né? E hoje nós estamos vindo com ele e completando aqui o conjunto, né, o esquema de pintura com um poliuretano repelente à água, que é o Rempatop, né? Então, com esses dois produtos, o que a gente fez? A gente criou um sistema de pintura de duas demãos. Uma demão de primer, né, que é a base do Avangard 770, e uma demão do Rempatop Repel. Então, com isso, o que a gente está fazendo? A gente está reduzindo o número de demãos, que normalmente a gente tem 3, 4, às vezes 5, né? Por causa de aplicação a rolo ou de baixa espessura. Nós aumentamos a espessura desses dois produtos. Nós temos um sistema de duas demãos robusto, né? Com em torno de 280 micrômetros, aonde atende, inclusive, a norma NORSOC M501.
né? Para quem nunca ouviu falar, a NORSOC é uma norma norueguesa internacional, onde ela trata, né, de seleção de preparos de superfície, sistemas de pintura para offshore, especificamente para offshore. Então, o primeiro produto, esse eu vou passar bem rápido mesmo para respeitar o tempo, e antes de mais nada, antes que eu me esqueça, fica aqui o convite, né, para nós apresentarmos isso com mais detalhes, né, em qualquer uma das empresas de vocês ou qualquer situação, porque a gente tem um material muito rico e é impossível a gente falar em 20 minutos, né? É muito difícil. Então, o Avangard CC70, como já foi explorado bastante no ano passado, ele é um primer rico em zinco, onde ele tem 3 mecanismos de proteção anticorrosiva: por barreira, por inibição e por proteção galvânica ou proteção catódica, que muita gente chama quando se tem o zinco presente, né? Ele se sacrifica, né? O zinco é um metal mais ativo que o aço, então ele se oxida primeiro para proteger o aço. Bom, então ele tem os 3 mecanismos de proteção. Deixei esse slide aqui também só para ilustrar, porque a gente vai falar bastante desse teste, para quem nunca ouviu falar, o teste de salt spray, né, ou o teste de névoa salina em português, que é como se fosse um freezer antigo, onde tem ali banhos, né, tem ciclos, né, de umidade, água e sal. A gente ali faz um tipo de um envelhecimento, né, um teste acelerado, simulando a maresia, né, simulando água e sal. Então, nós colocamos, né, em laboratório esses painéis, normalmente fazemos um corte, né, e a gente vai avaliando isso periodicamente. Então, é só uma figurinha que eu gostei de ilustrar, que é a câmera de salt spray. Então, o que a gente faz aqui? Ó, a gente tem 3 painéis que foram colocados em salt spray. Nós colocamos aqui, ó, 2.800 horas, né, onde nós fizemos aqui 3 painéis com tecnologias de primer rico em zinco, boas, né, com 80%, 85% de zinco, e aqui com a tecnologia de Avangard, né, que é a tecnologia de tripla ativação, com os 3, né, componentes que nós temos. O que eu gostaria de demonstrar aqui, estou tentando, né, correndo, que nós dobramos, normalmente a norma ISO, ela pede 1.440 horas, e nós aqui dobramos o número de horas que a norma pede, e mesmo assim, nós não tivemos corrosão vermelha, né? Esses esbranquiçados são sais insolúveis, mas nós não tivemos corrosão, nem ao longo da película e nem no talho, que a gente faz propositalmente para simular um dano mecânico. Então, por que isso? Por causa da composição, não vou entrar nos detalhes, porque isso já foi falado o ano passado, ela contém zinco, esfera oca de vidro e um ativador, que é a patente da Hempel, e cada um tem essa função que faz com que a gente prolongue, né? A própria esfera de vidro, ela cessa a microfissura, ela inibe, né? Então, ela é uma das funções dela, além de sequestrar íon cloreto do sal e hidrogênio, oxigênio da água, ele tem essa função, né, de sequestrante e de reduzir o estresse interno da película, reduzindo assim também, evitando, né, a fissura. Bom, essa foi a primeira demão, né? Então, aqui é só para ilustrar, nós temos testes de mandril, a gente faz o dobramento para ver se ele racha, né? Normalmente aqui é um epóxi rico em zinco convencional, que é tão bom quanto, mas quando a gente coloca aqui alta espessura, ele já racha. Esse é um dos cuidados que a gente tem que ter com rico em zinco. Coisa que o Avangard é que essa foto não está muito legal, mas ele não apresentou nenhuma fissura, tá? Bom, essa é a primeira demão do sistema, né? E a segunda demão é o poliuretano repelente à água. Então, tem todo um conceito do que é hidrorrepelente, né? Quando se considera uma superfície hidrofílica, hidrofóbica ou superhidrofóbica, né? E nós estudamos muito uma coisa chamada ângulo de contato com a água, foi uma coisa nova também que eu aprendi, e que é muito pertinente quando a gente fala de
acabamento, porque existem vários tipos de bons acabamentos, né? O poliuretano mesmo, convencional, é um bom acabamento quando a gente fala de retenção de cor e brilho, mas quando a gente fala de permeabilidade da água, o filme dele já não é tão hidrofóbico, né? Esse ângulo de contato aqui, ele não é tão grande como se tem aqui uma superfície super hidrofóbica. De novo, a gente pode explicar isso melhor, né? Pessoalmente, como funciona, né? Esse conceito e como nós chegamos a esse tipo de superfície, mas aqui, né, com esse tempo, o que a gente pode dizer é que a gente conseguiu chegar. E nós temos aqui uma superfície, aqui é uma foto só, né, ilustrativa de como fica quando a gente... Deixa eu ver se eu consigo... Eu não consigo mostrar o vídeo aqui, né? Eu não consigo mostrar o vídeo, mas, bom, a gente depois... isso tem no nosso site, né? Como que aqui aparece uma pessoa colocando, né? Borrifando água e as gotículas elas vão escorrendo por causa da hidrorrepelência mesmo, né? Então, o repel, o Rempatop repel, né? A gente chama ele de repel internamente, ele tem essa propriedade. E com isso, o que acontece? A impermeabilidade dele, a penetração da água dele é muito difícil, ele evita totalmente, né? Então, não, tá aqui, ó. Consegui. Eu consegui só colocando, ó. Ele repele mesmo a água, né? Então, é bem bacana aqui uma pequena ilustração. Para poder o quê? Para poder a gente comprovar essa teoria do ângulo de contato da água, uma coisa bem nova, né? Mas que a gente estudou bem, até o efeito Lotus, né? Ele tem a ver com isso, né? Justamente para estudar um pouco de tensão superficial, mas assim, não entrando muito nesse mérito químico, né? Nessa parte química, física, né? O importante é que ele tem essa hidrorrepelência e, com isso, ajuda a ter uma vida útil, né? Uma expectativa de durabilidade maior do que um poliuretano convencional. E, com isso, nós fizemos vários testes, o de flexibilidade, o de impacto. Aqui nós temos um aparelho no laboratório onde a gente tem um peso e a gente coloca, né, uma distância padrão e esse peso a gente vai jogando para ver se ele fura a película de tinta, né? Então, ele não furou. Então, nós temos vários desses testes, como comprovar os laudos de laboratório terceiros, né? Para poder demonstrar isso. Aqui também, né, a questão tanto do dobramento, né, para fora, quanto também a parte de arestas e cantos vivos, né? Nós colocamos, né, uma super espessura, né, uma sobreespessura para ver se ele também trincava, e isso também nos ajuda, né, a não ter a microfissura. E aqui o nosso famoso teste de salt spray, né? Aqui está ele sozinho, direto ao metal. Aqui nós temos um poliuretano convencional e o poliuretano repelente à água, né? O repel. Então, aqui é porque a gente mostra muito essa apresentação em congressos, né? Então, aqui está só a descrição dele, onde vocês veem, né? Não sei se está dando para ver, mas aqui tem empolamento, tem uma presença de empolamento em volta, o que nos sugere, né, que quando a gente faz o teste, a gente também avalia como está a película por baixo, se ela está solta. Então, tudo que tem empolamento aqui, ela está basicamente solta, né? E aqui nós não temos empolamento nem avanço de corrosão, né? É menor. Nessa próxima foto, a gente pode mostrar melhor, né? Quando a gente vem com a espátula e a gente vai arrancando a parte solta, a gente vê que o avanço de corrosão, isso é um critério, né, de norma que a gente avalia, quanto foi de avanço de corrosão. No poliuretano convencional, direto ao metal, ele foi maior do que o nosso sozinho, né, repelente à água. E quando a gente junta os dois, né, o primer e o acabamento, né, porque aí nós temos aí, no caso, o sistema de pintura, que é uma demão do primer, do Avantgarde 770, e uma demão do repel, do Rempatop Repel 800, aí nós temos o quê? Nós podemos ainda desafiar mais ainda o teste, né?
para a gente poder obter a certificação NORSOC M501, a gente tem que passar por um teste cíclico, onde nós temos 3 dias em câmara de ultravioleta e condensação, depois mais 3 dias em salt spray, que é aquela câmera, né, onde borrifa água salgada, e depois o 7º dia é em baixa temperatura. Então, é a maratona, né? A gente pega esses painéis, eles têm que correr aqui uma maratona, né? De 7 dias de situações, né? De intemperismo avançado, né? Acelerado, cíclico, para a gente poder saber se ele vai resistir ou não a essa situação, simulando, né? O envelhecimento acelerado, principalmente quando a gente fala de offshore. Então, assim, nós começamos com 6 meses, 4.200 horas, tivemos muito bons resultados e a gente foi até, eu vou correr um pouquinho, até 10.080 horas, o que equivale a 14 meses, com bons resultados. Aqui está pequeno, mas aqui a gente continua com bolha, ferrugem, descolamento, cracking, né, fissura zero. Tanto até 14 meses nós conseguimos bons resultados neste ensaio cíclico, né? Então, o resumo é isso, né? A gente vai passar agora para a segunda situação. É um sistema de pintura de 2 demãos. Normalmente, o mínimo que a gente aplica em offshore são 3 demãos. Isso quando a gente não aplica mais. Então, nós acreditamos, né, que ele é inovador, ele é amigo do usuário, porque reduz o número de demãos, reduz tempo, né? Reduz também, pela facilidade dele de aplicação, ele reduz falhas, né? E pelo mecanismo dele, né? A flexibilidade, reduz as microfissuras, né? A tendência à microfissura, uma espessura total de 280 micrômetros, que é de acordo com a ISO, a NORSOC, né, M501, e a ISO 12944 também. Eu não falei, mas a 12944 também tem uma parte 9 que fala só de offshore, né? Então também ele atende, e é isso, né? A gente pode ter uma produtividade maior aplicando, né, mais metragem quadrada nas mesmas horas disponíveis, né? E o bom é que esse sistema de pintura está disponível globalmente. Então, nós temos tudo para poder comercializar, claro, se tivermos demanda, né, para isso. A segunda situação é corrosão sob isolamento, e aqui o comitê ele pediu para falar sobre esse segundo tema também, que eu achei pertinente, porque a gente está falando, já o próprio nome ele já diz, né, é uma corrosão debaixo de um isolamento. Ou seja, acontece tudo escondido, né? Se já é difícil controlar quando a gente tem a corrosão aparente, onde a gente pode ver, imagine quando a gente não puder ver. E aqui a gente também está considerando temperatura alta. Na primeira situação, nós consideramos situação sem isolamento e temperatura até 120 graus. Aqui nós estamos considerando temperatura muito acima de 120 graus. A gente está considerando temperaturas até 650 graus, com e sem isolamento. Mas a gente está falando com isolamento, que é o mais perigoso, né? Digamos assim. Bom, como eu já acabei falando de AVC 3 vezes, né? É uma corrosão severa porque ela acontece escondida, ela acontece debaixo do isolamento. A gente não vê, a gente não percebe. Quando a gente só percebe, às vezes, ou quando faz uma inspeção inteligentemente planejada antes, né? E aí tem todo um procedimento, né, que a gente precisa seguir e que, às vezes, né, a gente vê muitas situações onde não é possível seguir, porque vai ter que parar o equipamento. Uma coisa que também, esse produto que nós vamos falar, ele pode ser aplicado em superfície quente, então, assim, dependendo da temperatura, não precisa parar o equipamento. Então, assim, mas quando acontece, normalmente acontece com vazamento e quando a gente não quer um acidente, né? Porque estamos lidando com tubulações, né? Com estruturas onde vão produtos químicos que necessitam de temperatura para poderem estar fluidas, né? Então, por isso que a gente precisa anotar bastante esse fator, né?
trata-se também de alta temperatura. Então, aqui, assim, eu não gosto de ler slide, mas aqui é só para ilustrar como que a corrosão sob isolamento, né, tem uma sigla em inglês, né, CUI, né, Corrosion Under Insulation. Então, muita gente fala de CUI, né, mas é a corrosão sob isolamento. Ela já foi reconhecida há mais de 30 anos, né? E aí ela causa acidentes inesperados, né, por causa de falhas mecânicas e ocasiona parada operacional, ou planejada, ou muitas vezes a indesejada parada forçada, né? Então, por quê? Aqui nós temos, né, a superfície quente, o produto quente, né, o vermelho aqui é o fluido que está com a temperatura alta, aqui a linha pretinha é a superfície de aço, o amarelo é o isolamento, e aqui são as condensações, né, as umidades, né, que podem penetrar ou podem causar dentro do isolamento. Por que disso? Porque quando a gente fala de uma temperatura de, vamos supor, 250 graus, 300 graus, 400 graus, é uma linha, né? E essa temperatura ela não fica exatamente a 400 graus o tempo inteiro. Ela varia, ela vai para 300, ela vai para 200, ela vai para 450, ela tem pico, vai para 500. Então, essa variação de temperatura causa condensação internamente. Gotícula e condensação, o que é? São gotas de água, né? É água que ela está na forma de vapor e ela estava na forma de vapor e que se torna, né, vai para o estado líquido. E com isso existe o quê? O acúmulo de água internamente. E o que a água em contato com o metal acarreta? Corrosão. Rosilé, Então, com licença, eu queria te pedir mais uns 5 minutinhos para encerrar, porque já passou muito do tempo, tá? Senão vai atrapalhar muito os outros palestrantes, ok? Sem Desculpa dúvida, aí, Mauro. viu? Obrigado por avisar, tá? Obrigado por avisar. São assuntos muito extensos, né? Eu peço desculpas aí. Então, a corrosão sob isolamento não é um evento rápido. Ela tem todo um processo, né? Que vai desde o início. Então, até acontecer o imprevisto, né? Demora. E quando acontece, aqui é uma imagem, um exemplo de o que acontece, né? De como que fica o aspecto. E o pior disso é o quê? A pior das consequências, que é um acidente. E aí cada revestimento tem o seu papel. E no caso de tinta, o que a gente está protegendo, né? A gente vai proteger, por barreira, né, o próprio metal. O que a gente fez, né, para isso? A gente formulou um produto de um componente só, ou seja, monocomponente, não precisa ser catalisado, aonde ele pode resistir à temperatura, à variação de temperatura desde criogenia, de menos 196 graus até 650. E ele pode ser aplicado, né, aonde vai haver choque térmico e ciclos, né, de seco e úmido também. Tá? Então, nós temos cores claras, cores mais escuras, mas o mais importante, eu coloquei em negrito aqui, que ele é um componente só. Então, abriu a lata, homogeneizou, misturou, já podemos usar. Então, facilita a aplicação para não ter erros, né? A gente vê muitos bons produtos de mercado que, às vezes, exigem catálise. E essas catálises são, às vezes, assim, 112 do componente A para 1 do componente B. Então, para fazer reparos localizados, né, são difíceis. Outra coisa importante para eu falar também, para não esquecer, é que ele pode ser aplicado em superfície aquecida até 200 graus, sem precisar parar. Vou correr aqui agora. Bom, aqui são alguns dos ensaios que nós temos, resultados de testes que foram feitos internos e externos. Esses aqui, esses certificados e aprovações são de laboratórios independentes, né? Laboratórios externos, onde estão disponíveis para todos os clientes, que a gente pode comprovar tudo isso que a gente está tentando falar aqui em 20 minutos. 20 não, né? Já ultrapassei, né, Mal? Mais de 20 minutos. Ok? A especificação é simples, são 2 demãos também, com isolamento são 2 demãos de 150 micrômetros, e quando não tem isolamento, 2 demãos de 225 micrômetros. Pronto, Mauro. Terminei. Eu deixo aqui os meus contatos, menos que 5 minutos, tá vendo?
Deixo aqui os meus contatos, né? Meu nome, meu e-mail, meu celular, né? Também tem um perfil no LinkedIn. Por favor, fiquem à vontade para nos convidar, não só para as perguntas de hoje, né? Mas principalmente para a gente conversar pessoalmente. Obrigado aí, desculpa pelo atraso. Obrigado, Rosileia. Excelente apresentação.